Setembro é o mês do cliente, isso mesmo. E a gente observa que as empresas estão cada vez mais focadas em ter um bom relacionamento com os clientes, entender o que o consumidor precisa ou deseja, mas em muitas situações também observamos que algumas marcas deixam a desejar. E, claro, isso impacta em seus resultados, impacta na boa imagem e no relacionamento com o público. E a gente recebe aqui no programa o sócio fundador da O4B, o Marco Antônio Oliveira, ele que trabalha com consultoria estratégica para negócios de médio e grande porte. Desde já agradeço a gentileza da entrevista, Marco Antônio, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Juliana, um prazer estar aqui com você, um prazer falar com os ouvintes da CBN Florianópolis. Um assunto muito desafiador e instigante, a gente adora falar do tema, então obrigado pelo convite. Marco Antônio, a gente sabe que para as empresas é um desafio, né, estar sempre sintonizado na mesma frequência que o cliente para, enfim, aumentar os seus rendimentos ou os seus lucros, mas para o cliente também, ele é um dos principais interessados em ter uma boa relação com as suas marcas preferidas, principalmente, né? Hoje em dia, né, a gente tem um tema aqui novo, recente, que é tratar da jornada do cliente, né, que começa muito antes da aquisição de um produto ou serviço e termina muito depois. Mas isso, historicamente, nós temos a nossa jornada como consumidor, né? E a gente cada vez mais reconhece essa jornada no nosso dia a dia. O que eu acho que uma grande mudança que aconteceu, Juliana, é que, se a gente voltar um pouco no tempo, nós tínhamos como consumidores poucas opções, né? E pouca inovação, então as coisas eram mais pasteurizadas para todos. O que a gente tem hoje é muita oferta de produtos e serviços com jornadas diferentes. Então, o consumidor está numa situação mais confortável de escolher a melhor jornada e consumir o melhor produto ou serviço com uma jornada que agrade a ele. Então, ele tem um poder muito maior do que tinha no passado recente, né? E para as empresas ou para as marcas, o senhor diria que qual seria a grande estratégia para chamar atenção nesse mundo, esse mar de opções que o senhor mencionou e se diferenciar, enfim, poder dialogar, conquistar esse cliente? Eu acho que uma das discussões que a gente tem tido e desafiado as empresas que a gente tem apoiado nessa jornada também é colocar o cliente no centro das discussões de fato, né? Muitas vezes as empresas esquecem que quem faz a coisa acontecer. Primeiro que nós estamos falando de pessoas, né? Eu tenho que entender de pessoas para fazer boas jornadas, fazer um bom relacionamento. Não adianta eu entender de máquina, a máquina não faz a jornada ideal, então eu tenho que ter essa relação e entender que eu faço negócio com pessoas, isso é um ponto. A segunda coisa é coloco o cliente no centro das discussões. Muitas vezes eu tenho uma questão burocrática de desenhar uma jornada, de se preocupar com uma jornada, mas a essência da empresa não olha para o cliente como um ciclo de negócios extenso. Então, assim, eu acho que o grande desafio das empresas é olha para o cliente, coloca o cliente no centro, ouve o cliente, escuta o que ele tem para te falar, estabelece processos para atender melhor esse cliente e imagina que a relação com um cliente que consome um produto ou serviço, ela começa antes da tomada de decisão e ela termina depois. Quantas vezes, né, Juliana, a gente tem uma relação muito próxima com uma marca que causou um problema inicial para nós, mas a resposta foi tão efetiva, a jornada foi tão positiva após um problema, e pode acontecer, que a gente acaba sendo um defensor da marca. Então, eu tenho que me preocupar com o cliente, e acho que esse é um desafio das empresas, né? Colocar no centro e entender que o cliente ele não é uma aquisição pontual, ele é um ciclo longo, e eu tenho que cuidar desse ciclo com carinho e com cuidado. Senão, meu concorrente vai ocupar um espaço que poderia ser um espaço ocupado com o meu produto ou com o meu serviço.
Marco, sabe que muitos ouvintes relatam para a gente a dificuldade de estabelecer uma comunicação com as marcas ou com as empresas, que por vezes algumas organizações pecam até na capacitação dos seus colaboradores para manter esse relacionamento com o cliente, né? A informação que não chega completa para o consumidor, ou até o descaso, uma espécie de abandono com esse cliente. Nesse sentido, você acha que as empresas têm avançado nos últimos tempos? Que caminho você orienta as organizações a traçarem para melhorar esse aspecto? Tem avançado, eu acho que tem ferramentas que ajudam, essa discussão, tem modelos que têm ajudado, mas eu acho que quem tem ajudado as empresas a mudar o comportamento é o próprio consumidor, que tem buscado alternativas melhores, com jornadas melhores, com produtos e serviços melhores. Então, no fim do dia, as empresas têm avançado sim, então tem melhoria clara, né? E o mercado tem provocado isso. No fim do dia, quem provoca essa mudança é o consumidor. Então, as indústrias têm feito esse avanço, mas ainda, né? Você trouxe o ponto de canais de comunicação, né? Se eu, como indústria, como fornecedor de produtos, fornecedor de conteúdo, não interessa em que área que eu estou, se eu não estou aberto para ouvir o meu consumidor, e se eu não criar canais efetivos para que esse consumidor consiga falar para mim o que ele está percebendo nessa jornada, o que ele está valorizando nessa jornada, é difícil da gente aprender e melhorar, né? Então, as empresas sim têm evoluído, mas tem que estar muito atenta. Eu tenho que estar com o olhar, né, e com o ouvido aberto para ouvir o meu cliente e traduzir essa escuta em melhoria nos meus processos, né? Você acha que a tecnologia está favorecendo esse tipo de diálogo? Porque às vezes a gente, como cliente, até se depara com aquelas mensagens automáticas, né? Digite um se você quiser saber tal coisa, dois se quiser saber outra coisa. E acaba gerando uma insatisfação, né? Mas em que medida também a tecnologia pode ser usada para ter um efeito contrário, né? Estabelecer esse vínculo entre marca e consumidor? Então, a tecnologia tem ajudado e hoje tem muita ferramenta interessante, né? A inteligência artificial está no jogo e está automatizando o atendimento e eu acho que faz parte, né? Ajuda sim, em volume de atendimento muito elevado. A inteligência artificial, a tecnologia vai ajudar a organizar melhor esse atendimento, mas, de novo, né, nós estamos falando de pessoas que querem uma resposta, pessoas que querem ter um atendimento, pessoas que estão com um problema, pessoas que estão buscando uma solução, pessoas que estão tendo uma experiência de consumo com aquele produto ou serviço. Então, eu não posso me limitar na tecnologia, né? Então, a tecnologia é parte desse processo. Então, vou dar exemplo. Clientes nossos que investiram muito dinheiro em tecnologia, só que esqueceram de ouvir o cliente, esqueceram de ajustar processo, esqueceram de fazer todo esse aprendizado no modelo. Então, a tecnologia, ela é meio, né? Ela apoia, sim, ela ajuda, ela dá velocidade para esse atendimento, ela te gera indicadores para você melhorar o teu atendimento, inclusive, mas, de novo, eu tenho que olhar para isso com uma visão de... Eu não posso, de novo, olhar para a transação ou só para a despesa, eu tenho que olhar para o cliente como um patrimônio da companhia, né? Conversando aqui na CBN Floripa com o Marco Antônio Oliveira, ele que é sócio fundador da O4B, consultoria estratégica para negócios de médio e grande porte. Estamos falando a respeito do mês do cliente, que é celebrado, lembrado neste mês de setembro. Marco Antônio, mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da entrevista, foi um prazer tê-lo conosco, um bom trabalho para o senhor. Prazer foi meu, obrigado a todos.